sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um mês do ano, dia 1º de novembro de 2025, e nós vamos hoje bater um papo ótimo com uma pessoa que eu gosto muito, que é a nossa psicóloga, ativista, palestrante e escritora Dina Frutuoso, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e uma batalhadora por um tema de saúde que eu acabei sendo seduzido por esse tema. A professora Dina Frutuoso esteve aqui já na bancada para a gente falar sobre essa questão, que é a síndrome alcoólica fetal, que é um quadro, é uma doença incurável, é uma frase inclusive que ela usou no programa e que deu título ao programa. A SAF é uma doença incurável, mas por outro lado ela é 100% prevenível. Então, quando eu fizer a edição desse programa de hoje, que eu vou fazer a edição amanhã, eu vou colocar um link para quem quiser conhecer essa síndrome, que eu estou, já tem uns 2, 3 anos, que eu estou junto no front com esses ativistas que estão tentando fazer que as pessoas conheçam melhor essa síndrome. Mas hoje nós não vamos falar sobre questões ligadas diretamente à saúde, mas já falando de tema ligado à saúde, porque nós vamos hoje celebrar o lançamento do 7º livro da doutora Frutuoso, e esse livro foi lançado agora na Livraria da Travessa, aqui no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, no dia 29 agora de outubro. O livro Memórias Afetivas, reflexões sobre amor, resiliência e espiritualidade no relacionamento entre as gerações. O livro é prefaciado pelo gerontólogo Alexandre Kalash e foi publicado pela editora Labrador. Eu vou pedir a nossa convidada, apesar de ela ser bastante conhecida, mas é possível que algumas pessoas que acompanham a nossa entrevista estejam acompanhando agora ou venham acompanhar mais tarde, ainda não a conheçam. E ela é ligada também, eu mencionei, ela é uma militante, uma ativista para que a gente conheça melhor a SAF, a síndrome alcoólica fetal, mas ela também é extremamente preocupada com a questão dos idosos, né? Então ela é membro de uma associação nacional e internacional de imprensa, e lá ela é presidente da Comissão do Idoso. Então, Dina, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, e eu vou revelar não é um segredo, mas é uma particularidade sua, que é mais uma coisa que me faz te admirar muito, que você é uma mulher de 85 anos de idade, e eu, no lançamento do seu livro lá na Livraria da Travessa, eu comentei que você parece ter 55, né? Então, isso é admirável, alguém com a sua potência, com o seu dinamismo, com tudo que você faz, a forma como você faz e fala,
mostra que essa coisa do idadismo, do etarismo, tem que ser realmente banida. Você é um exemplo que eu que não sou tão novo assim, mas eu já me espelho em você. Eu quero chegar como você está chegando e vai longe ainda, né? E ainda lançando o 7º livro, né? Fala um pouquinho de você, Dina. Depois a gente fala no livro propriamente, mas fala um pouquinho da do seu caminhar, né? Como é que você tem lidado com isso tudo, mas vivenciando, né, diversas gerações as quais você acompanha e lidera de uma certa maneira. Fala um pouquinho de você para que te conheçam. Eu quero cumprimentar todos que estão nos vendo a qualquer hora, né? Porque agora com os meios de comunicação é muito interessante, né, doutor? Porque as pessoas podem nos ver a qualquer momento, depois que o senhor fizer a edição. A minha história é uma história de filho de imigrantes. Meu pai chegou aqui aos 16 anos, vindo com a roupa do corpo, porque vovó portuguesa não queria perdê-lo, porque eles iam para as colônias portuguesas defender, né, as colônias. E ele tinha 16 anos quando ela conseguiu mandá-lo para o Brasil. E mamãe, de origem espanhola, nascida na Espanha, veio para cá com 8 anos de idade, porque vovô era anarquista, uma pessoa cultíssima, de uma família blasonada na Espanha, mas acontece que, como ele era anarquista e eles estavam em guerra civil, ele teve que fugir para o Chile. Uhum. Então, depois veio vovó e mamãe para encontrar com ele, que já estava no Brasil. Então, toda a história da ancestralidade, ela vem perpassando os valores da nossa família, quer dizer, são os valores ligados à cultura europeia do interior, né, das pessoas do interior. O lado espanhol era de perto de Vigo, e eu me lembro sempre que eu dizia para a vovó: você está falando errado, porque ela falava na Ria. E eu dizia: não, vovó, é Rio. E quando eu cheguei lá e que eu vi, aí quando eu estudei o que era uma ria, que é um braço de mar que entra pela terra, mas quando eu tinha 6, 7 anos, eu não sabia, né? Sim. Aí eu dizia: não, vovó está falando errado. Mas depois eu vi a Ria de Vigo, que tem um porto maravilhoso. O Porto de Vigo, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu gosto muito de comer peixe, coisas do mar, porque desde pequenininha que eles me ensinaram a comer peixe. Tem várias coisas folclóricas da nossa família ligado a isso. E o lado português. Eu sou extremamente parecida com o papai, até hipertensão eu tenho, sabe, doutor? Sim. Que é uma das coisas que acontece muito, né, com os portugueses. Então, a gente vê como a ancestralidade é importante na formação dos valores. Por isso que nesse livro, quando o senhor fala na família, na espiritualidade, eu coloquei isso. Eu conto, não vou dar spoiler agora, deixo que o livro está à venda na Amazon, então depois a gente fala. Mas a história da minha vida escolar, ela começou aos 11 anos de idade, quando eu passei para o Instituto de Educação. Aí foram 7 anos de Instituto de Educação, que naquele tempo era a melhor escola pública que nós tínhamos. Aí saí professora e fiz Era ali na Marise Barros? Da Marise Barros, sim, claro. Na Tijuca. Colégio, que é um quarteirão inteiro, até hoje ele está lá. Depois eu fiz imediatamente, saindo do curso, quer dizer, sendo professora, né, primária, eu fiz para pedagogia, era a Universidade do Brasil. Então, eu fiz 4 anos de pedagogia, sou formada pela Universidade do Brasil. Que hoje é o UFRJ. É, o UFRJ. Depois, mas eu gostava muito, eu fui muito boa aluna de psicologia no Instituto de Educação com a doutora Iva Bonoff. Várias pessoas que estão nos ouvindo devem ter ouvido falar, ou foram alunas até do Instituto, que muitas pessoas por Copacabana, por essas regiões, foram alunas do Instituto. Então, aí eu fiz psicologia na UERJ
Eu fiz mestrado e doutorado também na UFRJ e tenho o MBA da Fundação Getúlio Vargas e estudei a vida inteira. Sou didata de análise transacional, que é a minha especialidade na psicologia, que é uma psicologia social, que eu não vou também me alongar aqui para falar. Sim. Se um dia o senhor quiser, a gente vem aqui e eu falo. Vamos. Mas então, quer dizer, eu sou psicóloga clínica há 54 anos, desde 71, e eu sou professora e dei palestras. Eu sou fluente em espanhol. Aliás, eu não sei se o senhor já olhou, mas nós temos um poema do Rubem Dario nesse livro que nós colocamos em espanhol. Então você vai ler esse poema mais para frente. Ah, é? Eu gosto muito. Isso não vai ser considerado spoiler, não. Não, pois é, não é. É até uma curiosidade, porque já que eu estou falando da minha ancestralidade, é um poeta que eu admiro muito, porque eu falo no relacionamento entre gerações. Eu não estou preocupada, eu sempre fiquei ocupada com esse tema. Sim. Tanto que em 1985, quando saiu o livro do Skinner, sobre a vida dele, que Skinner, um grande nome na psicologia americana, ele... Em 1985, lança um livro que foi logo imediatamente traduzido no Brasil, contando um pouco da história dele e já falando. Aí eu comecei a falar nas minhas aulas de psicologia sobre envelhecimento, porque na universidade não se estudava envelhecimento. Sim. Então, tudo isso veio da minha curiosidade, uma característica que eu gosto muito em mim. E a sua relação com a proteção do idoso, como é que isso se encaixou na sua vida? Pois é, então, eu sou de uma família longeva. Esse avô, que eu estava dizendo que era anarquista, ele morre em 1947, com 80 anos aqui no Rio de Janeiro. Naquela época era um assunto. Era como se tivesse 110 hoje. Então, eu fui criada com pessoas que duraram muito. A minha avó, a esposa dele, a avó espanhola, que tem muita coisa dela aí, ela foi muito importante na minha formação. Geraldo, vou tossir. O Geraldo permite, né, Geraldo? Faz parte. Faz parte, Então, essa avó espanhola, que eu conto bastante coisas dela nesse livro, e eu não vou me alongar agora mais aqui, morre aos 80 anos, quando eu tinha 22 anos, em 1962. Porque eu nasci em 1940. Quando as pessoas dizem que não parece, não me interessa. Porque as pessoas ficam falando muito do físico. Sim. Aí eu falo bastante disso no livro. Sim. O físico é uma parte. Nós temos várias condições na vida. Então, algumas pessoas fazem mais isso, fazem mais aquilo, têm atribuições e dons. Sim. Então, tem pessoas que têm talentos na parte física, tudo bem. Mas as pessoas vão para o idadismo, etarismo, por causa disso. Só ficam falando no físico. Uhum. Então, não, eu falo a minha idade. Então, eu sou de uma família longeva. O senhor já falou no doutor Alexandre Kalash, que deu a honra de escrever o prefácio do meu livro. Sim. Porque ele já havia escrito o do livro da tese de doutorado. Eu sou autora. Vai fazer 30 anos. O ano que vem eu volto aqui para dar entrevista para o senhor por causa disso. Ano que vem completam 30 anos. 30 anos que eu defendi a tese de doutorado, a primeira do Brasil, sobre as universidades abertas da terceira idade. Uhum. Então, e o professor Alexandre Kalash me conheceu como premiada da SBGG, que é uma grande instituição brasileira, e houve um concurso de temas livres, eu levei uma parte do meu doutorado, e eles me deram o primeiro lugar naquele ano. Então, quando o professor me conheceu, eu estava premiada. Então, aconteceu assim, ele ficar acompanhando a minha vida, eu a vida profissional dele, porque há muita coisa ligada à minha família, que é longeva, e os meus estudos e a minha tese de doutorado. Imagina 30 anos atrás. Se hoje em dia ainda é problema... Para quem não conhece, fala um pouquinho dessa Universidade da Terceira Idade. A Universidade Aberta da Terceira Idade, ela foi criada em Toulouse. Na França. Em Toulouse, na França. Então, por um advogado de direito internacional. Ele dava palestras pelos países todos lá da Europa. Ele chegava, o fulano de tal está aposentado. Ele ficava, nossa, mas ele era brilhante, não sei o quê, já está aposentado. Então, ele teve a ideia
de que essas pessoas cultas, aposentadas, com 65 anos, que eles dessem ou passassem o saber para outras pessoas que não tinham tido oportunidade de estudar o que quisessem estudar. Então, no meu livro, ele está esgotado, mas ele está aí, sobre a terceira idade na universidade. É o livro da tese, que sai em 1999, que também com prefácio do Alexandre Kalash. Então, então, tem muitos modelos de universidade. Aqui no Rio de Janeiro, um médico maravilhoso, que depois ele morreu antes de conseguir fazer, mas ele deu o start, era o início da organização da Universidade Aberta na UERJ, porque a UFRJ nunca se interessou por esse assunto. Mesmo sendo você docente? Não, eles não se interessaram. Então, a UERJ que se interessou, depois o Renato Veras voltou do doutorado dele em Londres, já com essa ideia que ele tinha sido trabalhado com o Alexandre Kalash na Organização Mundial da Saúde também, tinha todo aquele know-how. Então, ele veio e aí ele assumiu e ele está até hoje lá, 30 anos né, à frente. Agora eles criaram até um instituto. Esse ano foi criado, a universidade faz parte agora desse instituto que eles criaram. Mas a Universidade Aberta, aqui, vamos falar só da UNAT-UERJ. Então, ela organiza cursos, até curso de alfabetização eles fizeram, porque muitas pessoas... É para cima de 60 anos. Porque o Estatuto da Pessoa Idosa fala em 60 anos. A Constituição de 88 fala em 65 para a pessoa idosa. Então, se usa para a universidade 60 mais. E aí, então tem curso de qualquer coisa que as pessoas não têm que fazer prova nenhuma. Tanto que quando eu comecei a levar esse tema para o meu grupo do doutorado, eu entrei para o doutorado com estratégias educacionais para a terceira idade. Porque a gente tem que entrar com um tema, né, para o concurso. Claro. Aí eles aceitaram esse tema, estratégias educacionais, doutorado em educação, tá bom. Mas aí eu estava estudando no mundo. Mas aí começaram, porque eu entrei em 90, a UERJ é de 93, ela foi inaugurada em agosto de 93. A UNAT-UERJ. A UNAT-UERJ, Universidade Aberta da Terceira Idade. Porque as pessoas não entendiam o que era. Então, meus colegas de doutorado, deixa os idosos sossegados em casa, você fica aí, isso não serve para nada, assim mesmo. Essa universidade não forma para nada, não serve para nada. Gente, convívio, pessoas que ficavam em casa jogados, eles se sentem importantes de entrar numa universidade que muitos nunca tinham feito. Sim. Mas também tem pessoas que já eram formadas. Tinha empresários lá, tinha pessoas de mais diversas origens. E então eles ofereceram muitos cursos, depois foram diminuindo, pessoas voluntárias que davam aula. A estrutura agora mudou um pouco. Mas continua. Mas não, a universidade ela vai viver toda a vida. Não, nós não vamos deixar, não vai morrer nunca. Então, é muito interessante por causa disso, quer dizer, é o social, é o cultural. Aí tem coral, eles têm coisas de teatro, eles têm música, tem línguas, tem muitas, eles se inscrevem a cada semestre. Então, é muita coisa que tem. Se eu, então, por exemplo, vale quiser fazer um curso lá, como é que é feito esse processo? Para fazer curso? Se eu quiser... o senhor vai se inscrever lá, qualquer pessoa pode se inscrever, acima de 60 anos, eles abrem inscrições, e aí tem lá o dia de inscrição tal. E às vezes é online, curso, tem tudo direitinho, o curso, quantas horas, o dia da semana, porque geralmente os cursos são uma vez por semana. E é muito interessante, pessoas vêm de longe, inclusive por causa da localização da UNAT-UERJ, da UERJ, da estrutura física, as pessoas vêm de metrô, de trem, de vários lugares. Isabel tem aquela estação no Maracanã ali. Nossa, eles vêm de longe mesmo. Estação de metrô, né? É verdade. Então, é muito interessante. E eu peguei, que eu estava
pesquisando, né, fazendo a parte de levantamento, tudo. Então, em 93, quando ela foi inaugurada, eu fiquei feliz da vida, porque eu tinha ido na inauguração da universidade, que Campinas foi a primeira que fez no Brasil. Saiu no Fantástico, foi uma série de coisas. E já tem mais de 30 anos, né? Já, tá falando claro, 93, então. 32 anos. Interessante. Talvez a gente pudesse até abrir um espaço aqui no programa e fazer um programa sobre o NAT. Você me recomenda alguém e tal? Com certeza. Muitas pessoas podem vir aqui falar. Vai ser muito pessoas da origem. Eu acho que muita gente desconhece. Mas ainda desconhece. Você nunca tinha ouvido falar, né, Geraldo? Então, eu já tinha ouvido falar, mas tema sem que foi muito difícil, porque eu não tinha orientador na universidade, foi uma grande dificuldade. A banca depois também, eu tive 2 médicos na banca, 2 médicos lá Apesar de ser uma tese sobre educação. Né? Era uma tese sobre educação, mas tinha médicos que trabalhavam na UNAT, porque o médico que organizou lá na UERJ, ele era da parte de medicina social lá da UERJ. Então ele que tinha essa muito visão. Avançada, né? Muito reconhecida a medicina social da UERJ. Medicina social, muito avançada. Então é um trabalho muito interessante. Eu fico emocionada até de falar, porque você pegou o início. Você pegou antes, inclusive. Eu cheguei antes dela, porque eu entrei em 90 já com esse tema, porque eu estudava o exterior. Foi em 1972 a primeira que o Pierre Vilar fez lá em Toulouse. 72, Os Estados Unidos nunca se interessou, porque eles têm os community college, eles nunca se interessaram. Lá não seria. Agora, a Europa tem tudo quanto é lugar. No meu livro, esse livro da tese de doutorado, eu cito a um capítulo inicial. Se alguém quiser procurar, às vezes encontra num sebo. Nos sebos, vai encontrar. Qual é o título? O título é esse, a terceira idade na universidade. Não é a universidade da terceira idade, é a terceira idade na universidade. A terceira idade na universidade. E o subtítulo é justamente a entrada no terceiro milênio, porque ele saiu em 99. Sim. Você é de família longeva, mas a gente é evidente que toda a humanidade está ficando longevo, né? Sim, nós mudamos o perfil, né? Nossa estrutura, quando o senhor olha, já é um barril. Parece que no Brasil agora, mais de 15% da população tem mais de 60 anos. Né? É verdade. Isso nunca ocorreu antes. Claro, não. E porque, inclusive, nós estamos com 1,7 de nascimentos, não está repondo a população. Não está repondo. Para repor, tinha que ter cada casal pelo menos 2 filhos. Nós não temos. Nós temos 1,7 só de nascimentos, né? Eu e minha esposa cumprimos essa tarefa. Nós temos 2. Bem, né? O Geraldo tem quantos, Geraldo? Tem 2 filhas. 2 também, 2 meninas. Tem um casal. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos agora cair de cabeça nessa sua obra Memórias Afetivas, reflexões sobre amor, resiliência e espiritualidade no relacionamento entre as gerações. É seu 7º livro. Eu vou ler aqui uma frasezinha que tem na contracapa que me chamou muita atenção. A 4ª capa. A 4ª capa. Por que algumas pessoas se emocionam até as lágrimas ao falar de memórias afetivas, enquanto outras evitam o assunto completamente, né? Porque a gente, quando lê assim, à primeira vista, memórias afetivas, parece que é só coisa boa, né? E, às vezes, as memórias que a gente traz, nem tudo é bom, né? Nem tudo foi um passado bom, né? Mesmo, inclusive, eu estava conversando com uma amiga ontem, que ela tem uma referência da mãe que não é nada boa, né? Muitas pessoas chegam ao consultório assim. Exatamente. Ela, inclusive, está fazendo terapia e eu acho que esse tema está sendo trabalhado. Eu sugeri a ela que acompanhasse o nosso programa. Mas, como você é autora do livro, define assim, não é define. Quando você pensou em escrever essa obra, o que te moveu? O que exatamente você pensou?
Preciso retratar isso aqui. Exato. Relacionamento entre gerações, porque essa obra é a obra de 85 anos, o senhor já apontou bem aqui. A minha obra de 75 anos foi um livro também pioneiro, centenários, a palavra 100, o número centenários. E esse livro também está esgotado, mas vocês encontram por aí também nos sebos. Qual é o nome completo? O nome é Centenários, Só. O número 100 só esse. Tenários no final. O título é só esse, não tem um subtítulo como esse aqui, não. Não tem. Tá, Centenários. É Centenários. Então, na hora da edição do programa, eu vou escrever isso, vai aparecer na tela, inclusive a capa do livro a gente bota. A capa do livro também. Então, é muito importante, o que eu sempre trabalhei, porque como professora, como psicóloga clínica, eu recebia pessoas assim, a partir, até algumas crianças eu tive, mas era mais adolescentes, adultos jovens e pessoas idosas, era a minha clientela básica. Então, eu ia observando o problema do relacionamento e da temática dentro do Brasil, as pessoas enganarem. Eu fui 10 anos conselheira estadual da pessoa idosa, daqui do estado do Rio de Janeiro, então nós observávamos as queixas, aqueles problemas, que nós hoje em dia temos até Patrulha 60+, tem telefone do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, tem telefone, o Disque 100, que é nacional, e tem também Me relembro o Disque 100. O que é o Disque 100? O Disque 100 é um número nacional para as pessoas se queixarem com os problemas que eles têm. Pronto. Mas pessoas idosas? Não. O Disque 100 é para todo mundo. Tá. Mas o 165 aqui no estado do Rio de Janeiro é um programa, é um número especial. 185 é o da Patrulha 60, mas fez um ano, é novinha. Até depois, se o senhor quiser entrevistar o coronel. Qual é o objetivo da Patrulha 60? O objetivo da Patrulha é justamente parecido com a Patrulha da Mulher. Maria da Penha? Maria da Penha. O que ele fez? Por enquanto só está em Copacabana, Leme e Niterói, porque começou agora. Foi uma dificuldade para o coronel conseguir colocar isso em prática. Eles recebem através de um número do telefone e aí eles vão lá. Mas eu valorizo essa patrulha porque ela é muito mais educativa. Do que repressora. Então eu estou gostando muito. Tem queixa, mas eles chegam lá, eles procuram conversar, mostrar. Porque muitas vezes é só da pessoa idosa, é 60+. Tá. Então, então recebem a queixa pelo número, um número telefônico, 165, e aí a patrulha vai lá ver o que está acontecendo. E muito interessante, eu até fui homenageada, eu até agradeço ao coronel Iecim, que me homenageou. Como chama o coronel? Iecim. É o coronel Iecim, que comanda essa patrulha. E, possivelmente o senhor vai entrevistá-lo também, que eu vou lhe dar um nome depois. Esse 165 é só no Rio de Janeiro, porque o nosso programa Janeiro, passa em outros lugares. É só no Rio de Janeiro. Tá. Mas é isso que eu digo. Eu aceitei, inclusive, voltar aqui ao seu programa, porque eu vejo também que nós podemos alcançar outras pessoas que valorizem o seu trabalho social. Quer dizer, eu faço isso, é uma coisa voluntária. Sim. Então, esse trabalho que nós fazemos nos conselhos, o trabalho que nós fazemos nos fóruns permanentes, não sei se o senhor chegou a ler, mas eu tenho o endosso desse livro, tem o presidente e uma pessoa que falou sobre como eu trabalho junto com a Alerj do ponto de vista do turismo. Porque quando eles me indicaram para na Alerj, é uma comissão, um fórum. Doutora, a senhora vai ficar na educação? Não, educação é a vida inteira, eu quero ficar no turismo. Aí eu chego lá e eu digo mesmo, porque é acessibilidade. É uma série de coisas. Por exemplo, você vai no turismo, você vai num banheiro que tem banheiro, o idoso não vai subir. Como é que pode? Sim. Então, tem umas coisas assim que eu sempre levo essa temática. E como o senhor diz, eu tenho jovialidade, né, doutor? O senhor está no céu vendo as Eu tenho bobagens jovialidade, né, doutor? Quando eles dizem, doutora, a senhora está jovem, vou mandar prender você. Eu tenho jovialidade e atitude. Jovialidade não é ser jovem. Jovialidade é atitude, que pode ser em qualquer idade. Entendi. Juventude é na linha do tempo, infância, adolescência. Então, calma. Tem que aprender a usar as palavras.
É feito aquilo. Corretíssimo. O nosso estatuto é estatuto da pessoa idosa, porque era aquela chatice. O idoso, a idosa. Não, agora é pessoa. Eu sempre usei nos meus trabalhos pessoa idosa há mais de 15 anos que eu uso. É diferente, né? Pessoa idosa, é uma pessoa. Que o idoso, Mas o idoso o senhor falou meio... aí na espiritualidade que eu gostaria de comentar. Eu falei, não, isso é um parte o do subtítulo é do o seu subtítulo livro. do meu livro. Por que eu toquei na espiritualidade? Eu sou uma pessoa, eu sou formada numa família católica, então eu falo na espiritualidade porque é preciso que nós criemos os filhos com alguma crença, em alguma coisa, seja lá o que for. Sim. Porque eu recebi muitas pessoas no meu consultório com problemas seríssimos. Porque, por exemplo, com uma doença, com não sei o quê, eles se desesperavam. Porque nós precisamos ter essa visão. A pessoa fica... Eu estou muito mexida porque eu perdi um sobrinho de 56 anos para o câncer. Então, é preciso que você tenha... Isso foi essa sua perda, vamos chamar de perda. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade de aceitar esse verbo. Tudo bem, né? Pois é. Esse verbo essa perder, passagem... Mas isso foi essa semana. Foi. Agora está fazendo 15 dias. Então, é muito sofrido, realmente, porque é a quebra da ordem natural das coisas. Sim. Em psicologia, nós chamamos, quando a mãe perde o filho, é uma dor 100%. Sim. Não existe dor maior nas perdas, né? Então, mas é uma... Porque eu não tenho filhos, mas eu tenho 8 sobrinhos, e esse era o que mais me ajudava. Mas eu não quero... Então, quando se fala em espiritualidade, é isso que eu quero dizer. Algum tipo de crença, ela tem ajudado muito. Ela é uma coisa... Não é... Muitos autores que eram ateus, eles escolhem algum tipo de orientação. Por isso que eu falo na espiritualidade. A ciência hoje tem trabalhado muito essa questão. Pois é. O próprio Pineal. Sim. Eu agora descobri um pesquisador nosso, um médico de São Paulo. Ele há 20 anos que ele estuda pineal, eu estou apaixonada pelas pesquisas dele, estou seguindo. Porque eu falo muito em neurociência nesse livro. Sim. Então, a neurociência, quer dizer, o estudo do cérebro, ele está mostrando. Nós temos pessoas analfabetas e eles chegam lá, mostram algumas palavras. Quando mostra a figura dos netos, ilumina o cérebro. É uma coisa bonita de se ver. Aí ensinam algumas palavras, as pessoas voltam meio ano depois, aí quando aparece a palavra, o cérebro também se ilumina. Sim. Olha que coisa linda. Quando eu te pedi para falar sobre a motivação para escrever esse livro, você trouxe para a sua experiência... O relacionamento entre gerações. Você trouxe a sua experiência de consultório e você disse assim que é muito comum, né, haver relatos e sofrências de questões relacionadas a conflitos entre as gerações. Violência. Até violência física. Vários tipos de violência. Financeira, patrimonial, não é? E outros tipos de violência, né? A psicológica, até a sexual, doutor, nós temos encontrado. Então, são muitos tipos de violência. Mas você fala, é uma preocupação sua de estabelecer elos mais fortes entre as gerações. Qual é o papel do que você definiu para botar o título, Memórias Afetivas? O que você quer dizer com isso? As memórias afetivas, elas podem servir de escudo para os óbices que nós vamos passar na vida, todos nós. Um dia encontrei uma senhora, eu estou fazendo tudo para o meu filho ser sempre feliz. Minha senhora, isso é a pior coisa que a senhora pode pensar, porque isto não existe. A felicidade permanente, os loucos, eles estão permanentemente, então tá bom, está fora da realidade. Mas uma pessoa comum precisa saber que passará altos e baixos, todos nós. Às vezes as pessoas nos olham na posição que nós estamos e não sabem o que nós já passamos. Eu não vou dar spoiler, mas o senhor que já leu o meu livro, o senhor sabe que eu conto. Eu vi a morte 3 vezes perto de mim. Então, quer dizer, são vivências.
que nós temos. A sua e própria outras morte. Coisas. Você viu a sua própria morte Claro, 3 vezes. mas eu não vou falar nisso agora, Tá. porque as pessoas, depois, quem se interessar, pode ler e outra hora a gente pode falar. E sabe por quê? Porque eu quero falar, o senhor falou no amor. O meu interesse é mostrar que os idosos não são chatos, que os idosos não são burros, que os idosos não são desorganizados. Gagás. Eles são lentos. Nós somos mais lentos. Eu demoro mais tempo para me arrumar agora. Talvez a gente pode meditar o que leva, mas porque a minha mente está ótima, afiadíssima, mas o corpo sente. Eu já me sinto. Quando eu tenho uma atividade intensa no dia, eu preciso descansar o dia seguinte. E eu me dou esse direito. Então, mas da possibilidade de fazer isso. Porque existem pessoas idosas que estão cuidando de idosos, doutor. O senhor sabe disso. Sim. Então, esse é um grande tema. Mas, então, o que me levou a falar em memórias afetivas é isso, é justamente, e com aquele livro Centenários, em que eu entrevistei 15 pessoas, foi o primeiro do Brasil, sobre pessoas lúcidas de mais de 100 anos. Então, eram 2 critérios. Tinha que ter 100 anos e era lúcido, porque eu entrevistei. As pessoas, eu ia nos lugares, tem coisas muito interessantes lá no livro. De vez em quando eu abro e fico me lembrando. 15 pessoas. 15 pessoas acima de 100 anos. Do Rio de Janeiro? Só do Rio de Só do Janeiro. Rio de Janeiro. Porque ninguém estava patrocinando a minha pesquisa, era eu sozinha. 15 com mais de 100. Foi fácil De 100 você anos. achar 15 Sabe pessoas por que com eu mais de 100 descobri? anos? O senhor já falou em estatística aqui, eu quero voltar nisso. Em 2010, nós estávamos em 2013 quando eu comecei isso, que papai, se fosse vivo, faria 100 anos em 2013, eu escrevi a saga deles, porque eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevo livros. Você é palestrante. Eu sou palestrante, é verdade. Eu sou palestrante. Então, quer dizer, é muita vivência que eu tenho. Não só foi da família, mas tudo, do consultório, dos alunos na faculdade, que muitos alunos nossos eram criados por avós. Quer dizer, eu com vamos dizer assim, com esse foco. Porque na vida é preciso ter foco. Sem dar spoiler do livro Centenários, o que você depreenderia assim, de interessante sobre essas 15 entrevistas, essas 15 personas? Muito interessante. Olha, dá uns exemplos. Assim. Não posso. Aliás, quem fez a apresentação do livro foi a desembargadora federal Maria Helena Cisne. E ela começa logo dizendo assim: prestem atenção no primeiro capítulo. Você diz a apresentação, o prefácio? Do livro. Prefácio. Não. Ela fez a apresentação, porque quem fez o prefácio foi o Alexandre Kalash. Também. Ele fez o prefácio. Chama-se apresentação. A sua relação com ele é forte, então, né? Desde a história ele me conheceu, eu estava premiada da SBGG, mas isso na década de 90, E com a primeira tese de doutorado do Brasil. Ele valorizou bastante o professor Vamos dar um corte no programa. Fala um pouquinho sobre o Alexandre Kalash, que pode ter muita gente que não associa. O Alexandre Kalash, ele foi durante 20 anos presidente na Organização Mundial da Saúde da parte ligada à pessoa idosa. Tanto que havia aquela confusão do Dia do Idoso aqui no Brasil, porque era dia de um santo, 27 de setembro, não era São Cosme e São Damião, é um outro santo também. E aí, quando eu escrevi um artigo, ele disse: você pensa que todo mundo é católico? Aí eu disse: não, professor, é que eu não sei o que é. Aí ele disse: não, em 1982, a Organização Mundial já colocou o Dia do Idoso como 1º de outubro. E nós aqui não sabíamos nada disso. Então, quer dizer, globalmente é o 1º de outubro. Globalmente é 1º de outubro. Sim, mas aí nós depois, inclusive, quando nós éramos conselheiras, eu fazia parte do conselho, nós conseguimos que o Dia Nacional fosse também nesse mesmo dia. Porque foi a mesma luta da síndrome alcoólica fetal. Sim. Quando o senhor falou, eu consegui 3 leis. 9 de setembro, né? 9 de setembro. Eu consegui 3 leis, porque quando eu entrei nessa história da síndrome alcoólica, por quê? O pessoal da OAB, onde eu sou adotada há 12 anos,
Quer dizer, você não é advogada, mas é Não sou, eu sou adotada. Tanto, agora o senhor disse que quer chegar na minha idade. Quero. Como eu. Sim. As presidentes, nós agora estamos com não duas tenho mulheres. Tanta pretensão de chegar como você, mas pois pertinho. É. Então, a lucidez é uma coisa que eu agradeço muito, né? Tem receita para isso? Tem receita? Tem dicas. Olha, o meu livro tem umas dicas. Depois o senhor chega lá nas dicas, que o epílogo é com Mas dicas. Então volta para o livro Centenários. O que que você depreendeu dessa história dessas 15 pessoas? Eles me contaram como foi a festa. Tinha algumas perguntas. A infância, se eles casaram ou não casaram, tiveram filhos, contaram também. E contaram... porque é tanta coisa, eu não quero me alongar nesse livro. Se o senhor achar interessante, a gente pode um dia falar sobre isso. Eu estava começando a dizer que em 2000 foi a primeira vez que o Brasil mediu seus centenários no censo, o censo de 2000. Antes disso não se falava. Que não tinha centenário ou porque era um tema que não... tinha centenário, já tinha. Mas era um tema que não era substancial. Então, a primeira vez que aparece no censo, essa faixa é no censo de 2000. Porque eu sou pesquisador, né? Eu sou professora, doutora da universidade, tenho o vírus da pesquisa. Então, lá fui eu pesquisar. Bom, deixa eu ver, quando é que foi? Aí achei. Em 2010, porque eu estava em 2013, começando essa pesquisa com os centenários. Aí foi 2000, foi publicado 2010, em 2015, não é isso? Em 2015 foi na Bienal Internacional do Livro, ele foi lançado. Então, aí eu vi 2000, 2010, pronto, então vamos... Eu quero agradecer a doutora Carla Giacomin, que foi nossa presidente nacional do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, que fez a 4ª capa desses centenários. Então, realmente... E é porque a doutora Maria Helena Cisne, a nossa desembargadora federal, chamou a atenção do primeiro capítulo, porque eu falo centenária embrionária. Uma senhora que eu entrevistei, que ia fazer, ela nasceu em 2013, ela ia fazer 100 anos. Ela morreu uns meses antes de fazer 100 anos. E eu tinha todos os dados dela, ela queria tanto, já tinha escolhido vestido, mandar fazer vestido, era uma pessoa lúcida, ela morre do coração, assim, de repente, nada, não ficou doente, não ficou nada, ela morreu, simplesmente morreu. Aí eu disse, mas ela merece aparecer nesse livro, ela queria tanto, ela ficou tão contente de ser entrevistada. E aí, ela não tinha 100 anos físicos, né? Mas eu me lembrei, que eu sou muito criativa, ela era centenária embrionária. E botei lá, centenária embrionária. E abro o livro com esse capítulo, falando tudo dela, porque os outros eu fui falando ao longo do livro. Eu conto a festa de 100 anos de todos eles, conto uma que não fez nada de aniversário, nunca teve aniversário na vida, não queria nem saber de aniversário. A outra que fez o bolo, a outra que fez o vestido para o centenário dela. Olha, cada coisa maravilhosa. E a gente tem hoje... E tem também declaração. Tem uma página do Zico e uma página do Roberto Dinamite, porque os centenários, eles eram fã-clube. Teve uma que me disse, eu não sou Flamengo, não, eu sou Zico. E aí eles escreveram? Eles escreveram, tem uma página de cada um lá. Eu vou procurar esse livro no sebo. Procura no sebo. Você que tem 85, você pensa nisso? Em fazer 100 anos? Ou não passa? Não. Vivo aqui ou agora? Eu vivo aqui e agora. Esse não é a minha... As pessoas dizem muito, a senhora quer... Eu não penso nisso, eu penso no dia a dia. Né? E agora que nós perdemos esse menino, eu estou no LinkedIn, eu escrevi outro dia luto, perda de um adulto jovem da família. Sim. E aí eu escrevo sobre isso. Quem tiver LinkedIn, porque eu sou Dina Frutuoso, eu sou marca. Então, em todos os meios de comunicação, é só procurar Instagram. Dina Frutuoso, Instagram também, tudo, porque eu escrevo e eu estava bastante sofrida, foi realmente uma perda, para mim uma perda. A gente está...
Agora, eu queria falar era sobre o amor, que as pessoas têm me perguntado então, muito. Fale. Eles dizem, agora vamos saber os seus segredos. Eu digo, olha, eu estou falando do amor aqui. Mas foi cômico, começaram a contar isso. Eu quero falar que o amor que eu falo aqui é no sentido grego da filia, que é o amor à amizade, a importância da amizade na vida, na saúde mental. Esse livro fala muito de saúde mental. Por isso que o senhor disse que não vai falar de saúde hoje, eu até levei um susto. Não vou falar da saúde do normalmente a gente fala. O Storge, que é o amor familiar. São os dois amores que eu falo aí nesse livro. Sim. Porque os gregos, eles tinham palavras diferentes para os diferentes tipos de amor. Mas então eu escolhi falar disso. Para mim, não é um livro sobre o amor sexual. É um amor filial, familiar, a importância da família. Como eu tive uma visão e uma vivência de família muito boa, e eu observei, porque eu alfabetizei mais de 500 brasileiros, e eu tenho um trabalho voluntário, porque a banca era tão diferente de tudo meu, que eles dizem, como você vai socializar esse saber? A banca me perguntou logo, quando eu acabei, que eles gostaram lá de tudo, aí me disseram, como é que você vai socializar esse saber? Vou criar um trabalho voluntário onde as pessoas idosas vão servir com um amparo afetivo, porque a maioria das nossas crianças é desenraizada da escola pública. Eles não têm familiares. Eles têm, às vezes, o pai, a mãe, muitas vezes só a mãe. Então, porque o pai ficou para lá ou vai para qualquer outro lugar. Então, por isso que para mim é muito importante isso, quer dizer, falar no amor, amizade, que é chamada filia no grego, e o storge, que é o amor familiar. Então, o amor, amizade e o amor familiar. Agora, a gente precisa falar na depressão, né, doutor? Vamos lá, vamos fazer um intervalo. No segundo bloco, a gente começa falando da depressão. Da depressão. O Geraldo vai escolher uma música que fale mal do cigarro e daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um
mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, queridos e queridas, estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje nós estamos batendo um papo com a psicóloga, ativista, palestrante, professora, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma mulher multitarefa, multitalento, e que acabou de lançar, há 3 dias atrás, o livro Memórias Afetivas, né? 3 dias, dia 29 de outubro. Memórias Afetivas, reflexões sobre amor, resiliência e espiritualidade no relacionamento entre as gerações. No fechamento do primeiro bloco, ficou no ar a palavra depressão. O que você queria nos dizer sobre isso? Olha, doutor, a depressão foi o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde, dada a quantidade de pessoas com depressão, porque a depressão leva ao suicídio. Nós temos no Brasil crianças a partir de 8 anos se suicidando. Nós temos suicídio em qualquer faixa etária, inclusive nos idosos. E nós temos informação, claro, o grupo médico é o que mais se suicida dos grupos profissionais, nós sabemos disso. Então, a depressão é um tema que perpassa todos os nossos consultórios, todos os nossos trabalhos, todas as nossas palestras, e a Organização Mundial da Saúde decretou, este é o período, a década da depressão, está se estudando muito do ponto de vista biológico e do ponto de vista emocional. Então, a solidão é um tema que tem levado muito, porque há uma diferença entre solitude e solidão. Porque a solitude é uma escolha de você ficar sozinho. E você fica bem sozinho. Às vezes as pessoas dizem, a senhora mora sozinha? Moro. Eu moro com Deus e os meus anjos da guarda. Pronto. Você tem mais de um anjo? Tem mais de um anjo. Então, a depressão Não, e a solidão. você está falando da diferença entre solitude... Então, solitude e solidão, Isso. há uma diferença. Porque a solidão é sofrida. A solidão é aquilo que está faltando muito, que é a escutatória. A gente se fala muito na oratória, tem curso de oratória. Nunca vi um curso de escutatória. Então, muitas vezes, as pessoas estão até querendo fazer alguma coisa, pediram até outro dia ao coronel dessa patrulha
Se pode, tem que voltar a ter alguém para atender nos bancos, porque muitas vezes eu via pessoas que iam no banco e ficavam conversando com o gerente, conversando com o atendente. Tinha um atendente que ficava ali naquele salão inicial, mesmo para usar as máquinas. Agora as pessoas têm que usar as máquinas sozinhas. Então está uma confusão. Um coronel lá estava contando. Tinha um idoso com papelzinho. O senhor pode me ajudar? Ele não sabia nem quem era, quem estava atrás dele. Escrito lá, banco tal, qual era a conta, qual era o número, tudo dele. E eu vi pessoas sendo achacadas mesmo nos bancos. Tem vários casos, acho que eu até conto um caso aí, não estou me lembrando agora. Mas eu não vou nem me alongar nisso, porque a maioria sabe disso. Sim. Então, nós estamos vendo o que se pode fazer, de pedir atendente, de pedir, realmente para poder cuidar um pouco mais. Mas a solidão, então, é um tema terrível, que é diferente de solitude. A pessoa pode morar sozinha e não ter problema nenhum. A pessoa pode estar no meio de uma porção de gente e sofrer de solidão. Existe uma série, se não me engano, no streaming, acho que é Netflix. É uma série chamada Zonas Azuis, né? Aí, o senhor vai querer que eu fale disso? Eu amo essas Zonas Azuis. Pois é. E a história... Explica primeiro o que são as Zonas Azuis. Por que veio o nome? É muito interessante explicar isso. As zonas... Porque são os centenários. Sim. Não é da solidão, é muito diferente. Justamente, é muito interessante porque foi assim. O pesquisador, ele estava, botou um mapa assim, e ele estava vendo onde é que tinha centenários. Tudo começou aí. No mundo. No mundo. Ele botou um mapa mundo assim, aí ele pegou uma caneta lá, um marcador azul, então botava pontinho onde ele ia achando, estava com o computador. E a caneta era azul. O marcador era azul. O marcador era azul. Isso. Então, ele estava com o computador ligado e estava vendo aonde tem centenário. As estatísticas, quer dizer, porque esses TIs maravilhosos descobrem os caminhos rápidos. Eu não sei usar muito, então eu demoro. Eu acho as coisas, mas demoro. Sim. Por isso que eu senti tanto a perda do Márcio, porque o Márcio fazia isso para mim, que ele era TI. Bom, conclusão. Ele lá, e ele falou, pode ir aqui. De repente, ele olha... E ele olha assim para o lado e diz, olha só o que está acontecendo. Olha aí, 5 zonas azuis. Ele falou, onde tinha mais gente com mais de 100. Com mais de 100. Então, Nicarágua, eu estive lá na Nicarágua, Japão, Itália. Aí ele começou a ir lá, a pesquisar como é que era, mas eles fizeram isso. Quer dizer, a maioria, no Japão, inclusive, eles, é uma ilha lá, né, um lugar lá, né, eles cuidam de agricultura com 103, 105 anos, estão lá catando as suas coisinhas, vão lá pegar na sua horta as coisas. E eles abordaram, né, a conclusão. Interessante. Conclusão, eu nem diria, não tem spa nenhum lá, não tem academia, exatamente, não tem nada, eles sobem e descem. Isso, algumas coisas ressaltaram, né? Por exemplo, alimentação, um tipo de alimentação. Da alimentação mediterrânea. Mas uma coisa que chamou muita atenção era exatamente a antissolidão. Essas pessoas com mais de 100 anos, todas tinham um agrupamento social. Jogam atuante. Cartas, vão de tarde, fazem trabalho da agricultura de manhã, qualquer coisa, vão, sobem, descem, pescam ali, os italianos, né, tem que descer aquele... Então, é muito interessante. Nesse seu livro, Centenários, você também identificou coisas semelhantes às conclusões dos Zonas Azuis? Ou seja, as pessoas eram mais agregadas? Sim, claro. Naquele tempo, imagina pessoas nascidas... porque era 2013. Sim. Quer dizer, foi até 2013, né, que eu pesquisei. A gente lá nascido em 1913. Em 1906, acho que é o mais antigo, tinha 107 anos. 7613, 1906. Então, o senhor vê, teve uma que eu liguei para a Bahia para falar, porque ele usou um termo lá, eu sabia lá o que era aquilo. Aí eu fui, liguei para uma amiga baiana,
E perguntei, fulana, o que é isso? Aí ela me explicou o que era lá do interior, e que eles faziam coisas, e era tudo brincadeira, buscar água, não sei o que, era brincadeira, não era trabalho infantil, forçado. Dos 15 que você entrevistou, nenhum vivia solidão? Não tinha nada de solidão, nada. Alguns estavam em casas de repouso e muitos estavam na casa de família mesmo. Sim. Tem casos interessantes, mas eu não queria me alongar aí, porque eu queria voltar a esse livro das memórias afetivas. Se o senhor quiser que eu fale dos centenários, a gente volta. Está muito interessado nos centenários. Eu estou muito encantado com essa história de chegar aos 100 anos. Mas tem deixa eu sem dar spoiler. Eu estou falando sobre o... Não, mas antes de você prosseguir, eu vou ler 2 parágrafos aqui do prefácio do Dr. Alexandre Kalash, que ele começa, na verdade o livro vai começar assim: conheço Dina Frutuoso desde os anos de 90 e a considero uma estudiosa de grande mérito sobre relacionamento intergeracional e envelhecimento no Brasil. Em 1999, prossegue o Alexandre Kalash, escrevi a apresentação do seu livro sob a tese de doutorado da UFRJ, onde ela é professora doutora, publicada no mesmo ano, 1999, A Terceira Idade na Universidade, Relacionamento entre Gerações no Terceiro Milênio. Isso. Tendo sido a primeira tese do Brasil sobre o tema das universidades abertas à terceira idade, aquilo que você comentou aqui, mas que está no livro, no início do livro, são os primeiros 2 parágrafos do prefácio do doutor, professor Alexandre Kalash, Isso. Que tem te acompanhado desde então, desde 90. Dele, se o senhor quiser ler a qualificação dele, está aí. Está aí também. Eu só falei que ele presidiu, mas está... Isso. É muito... É uma honra ter esse prefácio. E ele diz assim: Dina enfatiza em seu livro Memórias Afetivas, que é o que nós estamos conversando aqui, considerações nas principais áreas da vida humana, colocando luzes para que cada um assuma sua responsabilidade social e pessoal, aprendendo a cuidar-se e a valorizar-se. Isso é importantíssimo para mim. Eu falo durante o decorrer do livro muito sobre isso. Por isso que depois a leitora crítica, nós tivemos uma boa leitora crítica, que ela sugeriu: doutora, a senhora sabe muito disso aqui, escreva mais. E aí virou epílogo. Sim. Porque eu tinha no corpo do livro, porque são só 7 capítulos. Sim. E aí ela me sugeriu, aí nós aumentamos e falamos no epílogo aqui. Então, as dicas. Eu comentei aqui em off que eu sou boêmio, normalmente vou com o meu cachorro para a noite, aí leu as dicas, ontem eu não levei ele. Ontem eu levei o seu livro para o boteco que eu frequento, fiquei lá, aquele intelectual de boteco, lendo o livro. E como você me sugeriu, eu fui lá no epílogo, no epílogo, e tem realmente umas dicas. Eu acho o seguinte: as pessoas, eu recomendo que leiam o livro, e eu não considero que seja um spoiler. Não, agora já se pode falar, porque ele já foi lançado, está na Amazon e nas livrarias. Eu vou ler aqui algumas das dicas. Cuidar da alimentação, do sono e beber água. O senhor dá licença só de eu falar uma Claro. coisa? Porque quando me perguntam, mas a senhora tem algum segredo? O segredo é que mamãe fazia comida de verdade, que agora os nutricionistas estão falando muito. Sim. Então, 85 anos até, mamãe já sabia fazer comida de verdade. Era o que se fazia, na verdade. Era o que se fazia, né? Então, e aí, de vez em quando, eu recebia depois no consultório que, eu não gosto muito de comer na vovó. Por quê? Porque lá só tem comida de panela. Aí eu olhava. Claro que na casa dele era bife com batata frita o dia inteiro.
Não, e era lasanha da congelada no forno. Os congelados, essas coisas. Então, quer dizer, nós comíamos alimentos mais saudáveis e lá em casa era isso. E nós não tomávamos refrigerante nunca. Minha mãe deixava eu tomar, minha mãe era nutricionista, deixava eu tomar refrigerante aos domingos. Isso, então aos domingos nós era um copinho bonito de pezinho que mamãe colocava à mesa e tinha soda e papai botava umas gotinhas de vinho, aí fazia um desenho e nós adorávamos. Tomava groselha, não? Não, groselha não. Não era da sua família. Eles não punham groselha. Essa primeira dica aqui do epílogo é o que se está falando hoje. Mas se fala Cuidar demais. da alimentação e do sono. Nós já fizemos um programa aqui como sono. A cada dia tem mais notícia nova, mais artigos sobre a importância do sono. Outro dia uma perguntou, com essa morte assim prematura a senhora está tomando o quê? Essa é outra coisa. Está tomando o quê para dormir? Eu digo, não, minha filha, eu sei fazer meditação, respiração e eu nunca tomo nada. E não pode ficar perguntando o nome de remédio, porque é uma das manias das pessoas idosas. Se alguém fala uma medicação, ele sai correndo e vai comprar. Tanto que tem uma farmácia atrás da outra, porque eles vivem disso. Isso é uma das explicações para ter tanta farmácia. É a responsabilidade nossa de escolher. Eu não sou coitadinha. Ninguém precisa pensar por mim, eu posso pensar. Agora, claro, existem pessoas que têm problemas, mas a quantidade de pessoas que podem pensar é maior do que a que não pode. Outra dica sua. Cuidar de seu tempo e de sua atenção. Isso. É responder. Presta atenção na pergunta que fizeram. Responde diretamente. Não fica também remoendo, contando um monte de coisa que as pessoas não se interessam. Aí é que fica chato. Mas cuidar do seu tempo. E cuidar do seu tempo é justamente não se sobrecarregar. Também dar tempo. A maioria das pessoas... eu tenho que não sei o quê, corre daqui para ali para ficar com o neto. Não, o neto é muito bom a gente ficar com o neto, mas se você tem uma reunião com as suas amigas, você tem que falar para sua filha, olha, eu já tinha marcado uma reunião, então vê se você consegue uma outra pessoa. Porque às vezes elas ligam na emergência, correndo, não é uma emergência de doença. Doença é outro departamento. Sim, claro. Doença, ninguém está falando aqui que se o neto estiver doente ou o filho estiver doente, a gente vai parar tudo e vai ficar lá. Eu, por exemplo, era escolhida para ficar quando papai ou mamãe tinham que ficar no hospital, porque eu tenho um sono muito leve. Então, eu ficava com eles, eu sempre... Você dorme bem, mas tem sono leve. Eu durmo bem, mas eu acordo, aí depois eu também volto a dormir. É muito bom. Você sabe que tem pessoas internadas com infecção urinária, sim, tanto homens quanto mulheres. Outra dica, estar atento à respiração consciente. Isso eu faço muito. O que você chama de respiração consciente? A respiração consciente, por exemplo, eu agora acabei de fazer. É lembrar de abrir o diafragma, porque o diafragma é o músculo que segura as emoções. Eu recebi no consultório pessoas que tinham passado no cardiologista com problemas, estavam com algum tipo de problema, o cardiologista não tem nada, vai para o psicólogo. Porque isso, eu sempre trabalhei muito corpo e mente. Então, o corpo, ele vai nos ajudar muito. A respiração, porque é o sopro. Sim, sopro divino. É o sopro divino. E quando você perde a respiração, aquela gente que morreu de susto, é claro, tranca. O diafragma é assim. Ele tranca o diafragma, não passa o oxigênio necessário, a pessoa morre mesmo. E a gente, quando está estressado, a gente respira mais rápido. Isso. Né? Então, e às vezes controlar a respiração acalma. Isso é. Então, eu agora quero contar uma vez, eu trabalho isso no meu trabalho voluntário, que vai fazer 30 anos também, com as crianças. A gente precisava ensinar isso na escola. Sim. Aí inspira, deixa o pé no chão. Não precisa tirar o sapato. Eu digo logo, botar o pé no chão, tem que tirar o sapato. Não tira o sapato. Toma consciência de que os pés estão no chão. A maioria das pessoas está assim, fora do seu corpo. É preciso botar o eixo. É muito importante isso. Então, aprender, lembrar. Quando o senhor fez a pergunta, eu fiz a respiração consciente. Sim. Eu fui lá e abri meu diafragma, pronto. Porque eu não estava
É tomar consciência de que você... Papai, por exemplo, eu fazia muito pelo telefone, ele dizia assim, só me lembro de respirar quando tu me falas. Porque a maioria dos idosos a gente não toma tem consciência e não tem contato, não percebe o nosso corpo. Eu tenho pessoas que têm uma dificuldade enorme de fazer exatamente esse exercício. Sim. Então, eu ponho a mão dele no meu estômago e na dele. Ó, faz assim, ó, me imita, faz imitação, ó, vamos fazer. Aí eles vão acalmando, porque estão tão fora de si. Então, o grande tema da vida é você se alinhar. E aí tem gente que, em vez de fazer isso, toma logo uma pílula sai correndo. Claro. E tiveram a ousadia de me perguntar. Outra dica que você dá aqui, tomar só a medicação receitada por seus médicos. Claro. Eu tive uma vez um impasse, uma amiga minha de infância, e toda a vida fomos amigas, ela já faleceu, ela disse, qual é a medicação? O que o doutor fulano, porque era o nosso ginecologista, era o meu, o que ele receitou para você? Não sei. Como você não sabe? Está lá na cozinha. Porque eu já tinha dito a ela que eu não digo nada para ninguém. Porque ele receitou para mim. Ou ela não tem nada que tomar conta da minha medicação, eu sei. Ela queria saber o que ele me receitou, porque ela comprava a medicação dos outros. Ela era uma pessoa que tinha... a maioria dos idosos tem essa mania. Comprava no Chega lá, tem uma passou caixa. Para você, eu vou comprar. Vou comprar, porque se passou para a Dina, ela está tão bem. As pessoas dizem muito isso, eles querem saber o que eu faço, o que eu tomo. Qual é o remédio que a senhora toma? Aí eu tomo o remédio que o meu médico me manda. Coisa que a gente estava mencionando sobre solitude e solidão. Outra dica sua, ter pessoas amigas. Os amigos se contam pelos dedos, doutor. A maioria dos jovens... chegou um dia lá eu tenho 3.500 amigos, outra, eu tenho 5.000 amigos. Você tem conhecidos, quando muito. Seguidores, talvez. Seguidores. Amigo é a pessoa que sai de longe ou que vai e faz qualquer coisa, porque a amizade é uma coisa. É a história que eu falei aqui, que o grego falava, da amizade, que é muito, a filia, que é muito importante. E é difícil. A maioria de nós vai perdendo. Eu perdi muitas pessoas, amigos mesmo na pandemia. O meu sogro, que já nos deixou, ele me disse quando eu tinha 30 e ele 60. Aí ele comentou, Alexandre, uma das coisas mais assim difíceis da gente lidar quando envelhece é perdendo os amigos. Né? Primeiro, quando se aposenta. Porque a maioria, isso é uma coisa que eu falo também no livro, a maioria só tem os conhecidos e amigos que eram do trabalho. Quando eles se aposentam, às vezes um vai para lá, outro vai para cá, outro vai... não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, é preciso você ir já sabendo que isso vai acontecer, quando vai se aposentar, de organizando. Aonde é que você vai? Eu tive vários casos que é proibição. Uma das coisas que papai ensinou foi a jogar cartas, a nadar, e a beber vinho e a dançar. Isso nós aprendemos com o papai. Então, as pessoas não sabem nada de jogo de cartas. Aí depois ficam... grupo de senhoras que jogam eram proibidas de jogar. Eu já fiz experimentos em escolas públicas. Que a diretora... E o jogo socializa, né? O jogo não é dinheiro, porque não, mas gera mais problema do que... Isso aconteceu. Quando eu cheguei, uma escola, que era o 5º ano, a professora de matemática, eu pedi, professora, dá licença. Ela sabia que eu ia falar sobre que a diretora deixou levar jogo de cartas para quem quisesse na hora do recreio. Aí eu falei, o menino levantou o dedo, professora, jogo de carta é vício, depende. Às vezes pode ser vício, você tem toda a razão, mas aqui é para aprender a esperar a vez de jogar, a quantidade de cartas, a sequência de cartas, esperar a sua vez, a honestidade. Trabalhar em parceria com o outro. Então, tem várias coisas. Esperar a vez de jogar. Porque os ansiosos, né, ficam... Então, olha... Muito bom. É interessante. Então, aprender a jogar cartas é muito importante. Não, e a questão da socialização... Ou qualquer coisa que socialize,
Outra coisa que você dá como dica, sentir gratidão por suas conquistas. Isso. Está se falando muito na gratidão por causa da neurociência. A neurociência, ela mede quando a pessoa faz algum tipo de exercício de gratidão, por exemplo, pode escrever uma carta, pode telefonar para alguém. Então, aquilo, quando ele se lembra que ele telefonou para agradecer, sei lá, o bolo que o fulano trouxe. Nós fizemos um programa aqui com um oncologista, olha que interessante, um oncologista que está se interessando pelo tema felicidade. Sei. Então, o título do programa foi Felicidade baseada em evidências científicas, não é achômetro. Estão estudando isso e você está aí matando a charada que é a sobre a questão da neurociência. Verdade. Mas uma das coisas, chegou um momento do programa que ele falou sobre duas coisas. A segunda, inclusive, é a sua próxima dica. Mas ele falou sobre a gratidão. E eu, enfim, chegou um momento que eu perguntei a ele, mas vem cá, às vezes eu não tenho nada, naquele meu dia não aconteceu nada para eu ser grato. Como é que é isso? Aí ele falou assim, não, ele falou para mim assim, aqui, ele aí, eu aqui onde eu estou agora. Você não está sentado? Eu falei, estou. Então agradeça quem fez a cadeira. Olha, quer dizer, na verdade, tudo você pode agradecer. E se o agradecimento melhora você internamente, a gente tem que começar a desenvolver esse hábito, né? E quando você... Só do senhor estar falando, eu estou me lembrando, eu senti que abriu aqui. Abre, a gente sente que abre o peito. Sente, assim, bem-estar. Sim. Quando você pensa nas coisas que você pode agradecer. Sim. Exatamente. Quem varre a rua, eu cumprimento. Teve um mestrado sobre o rapaz, ele se vestia de varredor, o pesquisador, todo mundo passava por ele, ninguém falava. Quando ele estava de roupa comum, era um rapaz bem vistoso, todo mundo falava com ele, não sei o quê. A tese dele, o mestrado dele era esse, a dissertação dele era essa, sobre esse tema. Ficava invisível. Então, eu cumprimento as pessoas, eu valorizo. E é isso, o social. Eu aprendi muito essas coisas da minha família, porque eu faço, né, esse trabalho, porque não é doação, é você se doar para o ambiente. Por exemplo, o pessoal da Operação Barra Presente, que eles tinham um quiosque lá, aí eu levava planta para eles, levava paçoquita para eles distribuírem no dia lá de qualquer coisa. As flores que a gente faz de papel, de guardanapo, para distribuir no dia de qualquer efeméride também. Então, você deu como próxima dica, quer dizer, eu estou lendo aqui o seu epílogo, já falei de várias dicas, mas é óbvio que nós não estamos dissecando as dicas, então não é spoiler. Fazer trabalhos voluntários. Pois trabalho voluntário, ele é importantíssimo, tanto que eu até falo no meu livro que vários países, eles valorizam isso e conto casos, né, também, como pontos que a pessoa ganha para qualquer coisa. Isso, objetivamente, concretamente? Objetivamente, ganham pontos, até na universidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, que eles usam muito o trabalho voluntário, é muito valorizado, né, pelos aqueles irlandeses que foram para lá naquele tempo. Sim. Quando a gente sabe a história dos Estados Unidos, não é brincadeira, não. Então, eles valorizam muito. Aqui nós imitamos uma série de coisas, mas as pessoas têm muita mania de fazer prato, de dar comida, aí suja a cidade. Isso aí eu sou contra. Você escreveu aqui nessa dica, assim, cerca de 95% afirmam que recebem mais do que oferecem ao ajudar os outros. Tamanho é o afeto que recebem e a gratidão que presenciam. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, eu continuo, depois da pandemia, eu diminuí, eu tive esse trabalho voluntário que eu disse que eu criei a partir da tese de doutorado. Eu tive várias senhoras, elas ensinavam hinos e canções que não havia, professor de música e poesias, porque as pessoas antigamente sabiam muito. Eu sou uma pessoa que escrevo poesia, mas eu não sei nenhuma de cor.
Nem as suas próprias? Não, eu não sei nenhuma. Eu sei o início dessa que está no livro em espanhol. Uhum. Mas a maioria eu não memorizo nada. Uhum. Não decidi memorizar essa, eu tenho uma boa memória, mas eu não memorizo. Eu escrevo, aí depois eu vou ler a minha poesia. Eu falo, eu vou ler a minha poesia. Mas então as dicas são assim, que o senhor está apontando aí algumas. Algumas eu vou apontar. São muito... A última. Que você mencionou no primeiro bloco, mas agora você se expande um pouquinho mais. Estar atento à sua espiritualidade. Como é que a gente fica atento à nossa própria espiritualidade? Pois porque são os casos que a gente presenciou, que foi vendo, pessoas que nos momentos de dificuldade entravam num desespero, porque não tem nada depois, só tem o físico para eles. Então, o materialismo acaba, e aí, o que fica? Eu mencionei meu sogro aqui, eu sou teósofo, né? Eu sou membro da Sociedade Teosófica. E eu me lembro que esse mesmo meu sogro que falou das perdas dos amigos, também me falou uma coisa assim, eu gostaria muito de ter sua fé, porque ele não tinha. Isso, porque a fé a gente aprende do berço. É a mão que balança o berço, né? Então, eu tive a vovó sabia, porque eu não vou contar nada da história dela, mas ela sabia orações em latim naquele tempo, né? Que as missas eram feitas em latim. Ela era de um bairro de Vigo. Então, e aí só vendo, é uma coisa... Você sabe que eu tenho, dentro dessa história da Sociedade Teosófica, a gente estuda religiões comparadas, né? Tem um aspecto do hinduísmo que eu acho absolutamente sensacional. Eles têm duas palavras, uma chamada Manvantra e a outra palavra é Pralaya. Manvantra e Pralaya. O que significaria isso? Na crença hindu, existem duas fases da vida objetivamente falando, concreta. Quando o universo se fecha e vira uma coisa só, é o Manvantra. Quando abre o universo, vira as individualidades. Eu, você, essa mesa, Geraldo, quem está nos ouvindo, são indivíduos, são coisas separadas, né? Então, eles têm uma clareza de que essa separação é momentânea. Eu estar aqui, você ser você, é uma coisa momentânea. Num outro momento vai estar tudo junto. Que é uma energia que se... É uma energia só, que se individualiza e se coletiviza, né? E isso você não precisa entender isso só porque você está lendo. Você pode viver isso efetivamente. Eu tenho começado a usar aspectos do cristianismo, aspectos do budismo na minha vida pessoal. Sim. Eu agora sou, por exemplo, um jardineiro de rua. Então eu cuido daqueles canteiros, né? Criei até uma hashtag canteiro, não é lixeira, não é cinzeiro e nem lixeira, né? E aí eu fico limpando canteiro, vou pegando lixo. Isso é um trabalho voluntário. E dá uma satisfação imensa. Olha. Você começa a ter uma relação, por exemplo, uma árvore de um determinado canteiro, que o amor começa a aparecer, como você disse lá atrás, que não é o amor carnal nem sexual, mas é um amor. E muita gente, às vezes, não tem um amor sexual naquele momento de vida, mas se sente só. Se você começar a pensar no hindu, se você tem uma árvore na frente da sua casa, você não está só. É verdade. Não é verdade? Você está você e a árvore. Você estabelece uma relação e, de repente, começa a estabelecer. Aí o mais legal é quando você começa a ver que a planta está respondendo a você. Responde, é verdade. Eu sou uma pessoa que tem o dedo verde. Eu conto no livro um pouco, tá? Isso aí é interessante. Olha, o senhor está lembrando muito bem, são parte. Eu estive na Índia... e aí as pessoas... doutora Dina virou budista? Não.
Eu fui, vi, apreciei. Nós vimos o Saibaba 2 vezes. Nossa. Tem gente que vai dizer 6 vezes a Índia e não vê o Saibaba. Então, era para ver o Saibaba. É igual aí na Praça do Vaticano e não ver o Papa. Né? Eu estava uma vez assim na entrada do hotel, aí eu só vejo todo mundo fazer assim, aí eu disse para o gerente era até um português, eu perguntei a ele, o que é? É um homem santo. Porque passam lá, eles acreditam nisso, né? Passam uns, aí eles... É um homem santo também, tá certo. Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre o antifrágil e aquela outra palavra, que é uma palavra que nós estamos usando muito, que é empatia. Programa, que o Geraldo já está fazendo os movimentos dele, eles têm uns... Tem pessoas que estão escrevendo. Ah, sim. É isso que eu estou falando. Tá. Ah, estão escrevendo? Então, pode falar ler, a pergunta? Deixa eu ler aqui. Já faz a pergunta. Eu gosto muito. Naira, se vocês quiserem Naira falar. Araújo, Dona Dina, que prazer lhe ouvir. Sua sabedoria nos encanta. Ela própria continua num outro post. No meu trabalho, acabamos de realizar o programa de preparação para a aposentadoria. Isso. Muito importante para discutirmos e refletirmos sobre esse novo ciclo. A psicanálise prática, saúde mental, é assim que assina, excelentes dicas. Agora, para ler as dicas com mais profundidade, tem que comprar o livro. Em Psicanálise Prática, Saúde Mental. Olha o livro aqui. Tá aparecendo aí, Geraldo? Para eles debaterem. Esse é o livro. Se vocês fizerem um grupo, a gente pode, Olha inclusive, aí. fazer uma roda de conversa. Por falar nisso, se alguém quiser entrar em contato com você, Dina, você me chama de senhor, mas eu não gosto de chamar você de senhora, arroba não. Dina Frutuoso. Arroba Dina Frutuoso, você diz no Instagram. Esse seria a principal forma de contato. É a principal forma de contato. Porque tem o Zap também, que é o 99, são 3 9s. Depois também vocês podem colocar, né? 999-715385. 715385. Mas é só pelo Zap, por favor, eu não atendo o telefone. Não, hoje em dia ninguém atende mais o telefone, né? A não ser que seja alguém da sua agenda, né? E assim mesmo tem que tomar cuidado, porque às vezes é clonado. 999-715385, prefixo Rio de Janeiro 21. 21. E o arroba Dina Frutuoso. Antifrágil, isso eu quero aprender, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Pois é realmente, o autor, que é o Taleb, ele é o autor do Cisne Negro, Sim. Um best-seller. Eu não li o livro, eu vi o filme. Esse livro, Antifrágil, ele também já está muito falado, ele está com tradução Esse aqui. É o nome do livro, então, Ele tem 126 edições em inglês. Meu Deus. Eu nunca tinha visto um livro com tantas edições, ele está com 120. O que é esse antifrágil? Porque eu vou começar falando na resiliência, que é uma palavra que se usa muito. A resiliência diz assim, você está aqui, você leva um tranco da vida, vai lá e o resiliente volta para o mesmo lugar. O antifrágil... Como aquele João Bobo, né? Aquele boneco que caiu. Mas ele volta para o mesmo lugar. A diferença entre o antifrágil é isso. Ele leva um tranco da vida, ele vai lá e ele vai adiante. O tranco leva adiante. Aí eu descobri que eu sou antifrágil. Porque aconteceram muitas coisas já na minha vida em que eu levei vários trancos e eu fui lá, mas eu voltei melhor. Então, muitas mulheres têm essa característica. É muito interessante a gente estar observando isso. Mas é uma coisa mais de gênero? Não é uma coisa de gênero, porque qualquer pessoa pode ter. Ele mostra isso, como é que, por exemplo, no crack da Bolsa, em vários problemas no mundo, nos próprios guetos, né? Sim. Nos próprios campos de concentração. O Vitor Frankl é um exemplo desse, né? Como é que a pessoa tem aqueles problemas todos e sai de lá criando uma abordagem teórica. O Vitor Frankl fez isso. Sim. E vários outros. Doutora Edina, aquele livro lá? Nassim Nicholas Taleb. Taleb. Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. É muito interessante, porque esse daí... O Geraldo colocou, para quem
está acompanhando pelo rádio, né? O Geraldo colocou a coisas capa do livro. Coisas que se beneficiam com o caos, pois é. É o que ele diz, como é que pessoas, no momento ruim, uma queda de bolsa, qualquer coisa, eles conseguem ter uma visão de fazer, porque ele é um especialista justamente na parte financeira. E aí ele vai estudar isso. Então, o livro dele tem 700 e não sei quantas páginas, quase 800 páginas. Eu leio o livro em cima da mesa, porque não aguento ficar segurando. Esse livro tem 800 páginas? É esse livro dele, o Antifrágil. Caramba! Eu tenho o primeiro, tradução brasileira. Então, esse daí já é mais recente, eles já mudaram, porque o primeiro tinha um outro desenho, esse daí não sei se é outra editora. E o que justifica as pessoas serem antifrágeis? Pois é, são características que essas pessoas têm. Aí, mas é uma coisa genética ou adquirível? Não. É adquirível. Tem de tudo. É muito difícil, né, para você. Mas separar se é do genético. O genético também possivelmente vai ajudar. Mas lá, voltando, associando isso às memórias afetivas, se você tiver tido lá atrás, ao longo da sua formação como pessoa, dentro da sua família, você tiver tido uma boa base, isso pode contribuir para você. Por isso que o meu livro fala em raiz. Os nomes dos capítulos são nomes ligados às plantas. Sim. Então, é raiz. Quer dizer, quando você admira, mas não é competição de um país, de um povo com o outro. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito difícil no relacionamento no Brasil, quando alguns grupos eles querem sobrepor outros grupos, porque se sentiram ameaçados pelos brancos. É como se você ser branca hoje, que coisa horrorosa ser branca. Não. Eu sou branca porque eu nasci branca, mas nós papai ajudou 3 pessoas negras que eram empregados deles a se formarem. Você citou os capítulos do livro, primeiro você já tinha se referido a serem 7, e agora você faz... 7 capítulos. Isso, aí agora você faz uma referência às plantas. Então, o capítulo 1, raízes, quem não as tem. Isso. Capítulo 2, aprender a escutar, compreender e conviver. O 3, desfolhando preconceitos. Capítulo 4, o jardim das relações nos protegem da solidão. Eu acabei de falar que eu sou jardineiro de rua. É verdade. Plantar e colher. Plantar para colher, capítulo 5. Por isso que eu digo que é responsabilidade de você vai envelhecer ou morrer cedo. Não tem outro caminho, não existe outro caminho, doutor. Ou morre cedo, quem não quer envelhecer morre cedo, pode morrer. Capítulo 6, flores e frutos. E o capítulo 7, que vem... o epílogo, né? Primaveras que virão. O epílogo também tem o título, raízes e frutos. Você começa com raízes, quem não as tem, e encerra o livro com raízes e frutos. Qual é a ideia da raiz? Eu entendo. E do fruto? Pois é, porque nós estamos mostrando para os jovens que nós, as nossas gerações, nós não aprendemos que íamos envelhecer. Nem se falava disso, né? E é o que o senhor disse, poucas famílias tinham pessoas tão idosas assim. Porque quando eu nasci, em 1940, a média de idade era 40 anos. Isso, a média dos brasileiros. Isso. O povo brasileiro. Nós agora estamos com 70 e poucos, 76, 75. Você com o Japão 85. está com 83. Aí eu já estou acima, já tô com como é que se diz? Já estou de lambuja. Já estou no lucro. O Geraldo está mencionando aqui que o tempo está se esgotando. Antes disso, aquele nosso, não sei se é homem ou é mulher, mas é Psicanálise Prática de Saúde Mental. Quando eu fiz referência ao livro, ela falou, já compramos. Porque eu falei assim, se quiser aprofundar, compra o livro. Ela falou, já compramos. E debatam, então, o livro e me mandam... Tem na Amazon, não é isso? Tem na Amazon e na livraria. Então eu vou pedir, olha, nós estamos pedindo que vocês façam comentários lá na Amazon, comentem algumas coisas que vocês tenham aprendido
apreciado, ou Isso. gostado do livro, que tenha Isso. aproveitado, porque a avaliação dos leitores para nós é muito importante. Muito importante. Eu peço às pessoas para eles, além de comprarem Isso. o livro, fazerem E nós estamos chegando lá. aí o Natal, né? Um bom presente de Natal, né? As pessoas podem... Sabe por quê? Porque você o que nós... vai fechar, o Geraldo já está em convulsão ali. Você tem 2 minutos, você que vai fechar o programa. Eu quero agradecer ao Geraldo, você a presença, os ouvintes, se puderem divulgar. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, clica lá no nosso canal, diz que gostou, compartilha, mas os últimos 2 minutos do programa é você. Fala assim, Exato. Memórias afetivas. O que você quer dizer para as pessoas sobre isso? Exato. 2 minutos. Memórias afetivas. Autoestima é uma temática importantíssima, porque você se valorizando, você vai passar essa imagem, porque muitos idosos negam o envelhecimento e também não se valorizando, não é valorizar, não é botar roupa bonita só, também é bom botar roupa bonita, não é? Mas é também a sua atitude frente à vida. Então a gente tem que falar disso, da autoestima, da solidariedade e do servir, porque em nenhum momento nós falamos aqui. Quer dizer, trabalho voluntário é uma forma de servir. Às vezes, são pequenas coisas. Um olhar, às vezes, é aquilo que estava faltando para aquela pessoa naquele dia. É um cumprimento, é até um mover de cabeça, é elogiar quem faz o pão, quem faz o bolo. Então, pequenas coisas que você receba é importante. Além da gratidão, é também o servir, o agradecimento, a simpatia. O propósito, né? Também. Uma das perguntas que eu faço, orientadora do meu livro, é qual é o propósito de vida. No final, o que vale a pena? Porque nós temos visto pessoas com muito dinheiro, com muita posição, que terminam a sua vida muito mal, emocionalmente muito mal. Então, nós podemos nos responsabilizar por ir aprendendo. Se não conseguir sozinho, nós temos as próprias instituições, as universidades, têm atendimento grátis de psicoterapia e também grupos. Então, é muito interessante que a gente vá aprendendo. É uma aprendizagem. Viver é uma aprendizagem. A gente pode aprender de uma maneira que dê certo ou de uma maneira que dê errado. Infelizmente, muitas pessoas confundem empatia com se colocar no lugar do outro. Não é. Isso é uma inverdade científica. Empatia é saber que o outro é o outro, que eu sou uma pessoa, o outro pode pensar diferente de mim e não é meu inimigo. Isso é muito importante para mim. E também que os jovens podem ser grandes empregados por nós, pela sociedade, pelas instituições. Nós não estamos aqui para acabar com o dinheiro de vocês, não. Nós estamos aqui para colaborar. Eu estou muito satisfeita de estar aqui e espero voltar. Gratidão. Geraldo, gratidão. Estamos juntos. Estamos juntos. ZYU